Programa Saúde Comunitária na TV Comunitária. Hoje debatendo mais um tema de saúde da medicina brasileira. Recebendo a doutora Kátia Burle dos Santos Guimarães, médica psiquiatra. O tema dessa noite, distúrbios psiquiátricos. Em ocasiões diversas, muitas pessoas apresentam ansiedade, depressão, distúrbios do sono e ou preocupações somáticas. Em muitos casos, esses sintomas são transitórios e seus precipitantes são com frequência evidentes. Uma prova que vai ser feita, um novo emprego, casamento, divórcio, problemas profissionais e familiares. Nesses casos, o médico não tem nenhuma dificuldade em tranquilizar o paciente quanto à natureza transitória e situacional dos sintomas. Entretanto, quando persistirem ou ocorrerem situações em que não há precipitantes claros, esses sintomas devem suscitar a atenção do médico. E para falar em distúrbios psiquiátricos, eu tenho a honra de receber a doutora Kátia Burle dos Santos Guimarães. Boa noite, Kátia, é um prazer tê-la conosco. Boa noite, Milton, muito obrigada pelo convite. Eu acho que quando a gente fala em transtornos ansiosos, que a nomenclatura utilizada hoje em dia na psiquiatria é de transtornos. Os transtornos ansiosos, como você estava dizendo, existe uma exacerbação do que toda pessoa conhece, já passou pela experiência da ansiedade, né? Então, por exemplo, se você vem para um programa como esse, você tem uma cota de ansiedade que te permite preparar alguma coisa, estar atenta para você falar. Se essa ansiedade é muito grande, isso paralisa. Então, por exemplo, se essa ansiedade estivesse grande demais, eu não estaria conseguindo conversar ou falar alguma coisa aqui. Então, isso para dar um exemplo bem simples da diferença entre uma ansiedade que é pertinente ao ser humano, que ajuda, que faz você caminhar, ter estímulo, andar para frente, e uma cota muito alta que aí a gente tem, então, a classificação dos transtornos ansiosos, que podem ser de vários tipos. Eu perguntaria, o distúrbio ou doença do pânico seria uma forma também de um transtorno ansioso de uma maneira exacerbada? Isso. O transtorno do pânico, na verdade, a gente chama de transtorno de ansiedade paroxística, porque você tem eventos, você tem momentos em que essa ansiedade ela é desencadeada de uma maneira muito intensa e não escolhe local, hora, uma situação para acontecer. Isso é que é a maior dificuldade de um transtorno do pânico, porque a pessoa começa a ter crises de angústia, de ansiedade, de uma maneira assim abrupta, que ela não está pensando nisso, e essas crises elas vão se repetindo sucessivamente nos mais diferentes locais, e isso pode levar a outras consequências. Quais são os sinais e sintomas que nos fazem pensar num paciente que tem a síndrome do pânico? Bom, o sinal mais comum para transtorno de ansiedade paroxística é a crise em si, ou seja, a pessoa está, por exemplo, no supermercado, fazendo suas compras, sem preocupação nenhuma, de repente ela tem uma crise que é desencadeada, ela não sabe em geral por quê, e tem uma taquicardia, uma batedeira, o coração dispara, ela tem uma sensação de que o sangue está subindo, esquentando, dá um aperto no peito, a sensação de morte iminente, como se ela fosse morrer naquele instante. Isso leva alguns minutos e depois cessa novamente. Com sudorese das mãos, com todos os sinais e sintomas que acompanham um quadro de ansiedade. Mas, em geral, são crises. A pessoa fica sem saber o que é, muitas vezes confunde-se com uma situação cardíaca, é o que o paciente primeiro pensa. Eu vou procurar um cardiologista porque meu coração está pifando. Cardiológico. Tá certo? E eu perguntaria a você, Kátia, agora, qual seria ou tem diferença na apresentação em relação à raça, a sexo, homem ou mulher, e no nível socioeconômico para essa doença? Não. Isso pode ocorrer tanto no sexo feminino quanto masculino. É mais frequente que chegue ao consultório as mulheres, tá certo? Existem alguns trabalhos que mostram que no sexo feminino há uma porcentagem maior, mas existe uma interrogação em que as mulheres procuram mais ou
se faz mais diagnóstico ou, na verdade, tem mais no sexo feminino. Então, não tem um estudo que mostre uma herança genética ligada ao sexo. Pode ocorrer em qualquer idade, qualquer cor, raça, e o mais importante é que, assim, as pessoas pouco valorizam. Primeiro vão a todos os clínicos de outras especialidades para depois pensar que possa estar ligado a uma situação psíquica, por exemplo. A ansiedade que não é explicada por um outro distúrbio mental, como distúrbio obsessivo compulsivo, por exemplo, medo de contaminação. Distúrbio do estresse pós-traumático, resposta a estímulos associados a uma condição de estresse grave. Distúrbio de ansiedade de separação ou fobia social, por exemplo, medo de ficar embaraçado em situações sociais, sendo as doenças que deveriam ser afastadas para confirmar o diagnóstico do pânico. Isso. Toda vez que a gente tem um diagnóstico, a gente precisa fazer, que você tem uma hipótese diagnóstica, você tem que fazer o diagnóstico diferencial com outras patologias. Então, você fez um apanhado geral de todos os transtornos ansiosos. Porque o que a gente sabe hoje em dia, né, que na classificação internacional de doenças, o que antes se chamava neurose, de angústia, tá? Hoje a gente chama de transtorno mental. Do transtorno mental, nós temos um bloco dos transtornos ansiosos. Então, esses todos que você falou, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno paroxístico de ansiedade, transtornos obsessivo-compulsivos, transtornos fóbicos, a fobia social e muitos outros. Cada um deles tem o seu quadro clínico específico, com diretrizes diagnósticas muito bem estabelecidas, tempo que isso tem que estar ocorrendo, número de crises para você fechar o diagnóstico. E quando o psiquiatra ou a psiquiatra tem uma dúvida em que possa existir uma condição clínica subjacente, ela faz uma interconsulta com o clínico, aguarda o resultado da avaliação e esse paciente retorna ao psiquiatra. Bom, isso é fundamental, né? Fundamental. Claro que às vezes o paciente ele pode ser portador das duas coisas ao mesmo tempo. Ele pode ter uma situação orgânica, um quadro de hipertireoidismo, de hipotireoidismo, pode ter alguma alteração cardíaca, pode ter alguma medicação e concomitante a essa situação orgânica você ter um transtorno ansioso. Um não exclui o outro, mas é necessário que se faça um diagnóstico e um diagnóstico diferencial, inclusive com uma avaliação clínica. Então, é muito comum a gente solicitar esse tipo de avaliação clínica, quando você tem uma história pregressa do que o paciente já te conta, ou familiar. Então, é comum, sim, a gente solicitar uma avaliação clínica para, então, poder completar o raciocínio. Em relação ao tratamento, Kátia, começaria-se por aconselhamentos, modificações do comportamento e, eventualmente, drogas, medicações? Bom, houve um tempo em que se considerava que os ansiolíticos, os famosos remédios de tarja preta, né, eles eram os remédios para tratamento, recomendados para o tratamento dos transtornos ansiosos. Hoje em dia, o que se sabe é que os inibidores da recaptação de serotonina, que inicialmente foram lançados no mercado como antidepressivos, são medicamentos que atuam no tratamento desses quadros. Os inibidores tricíclicos, os inibidores da EMAL ainda tem espaço no tratamento? Tem, mas a gente tem drogas que têm um número menor de efeitos colaterais, que têm um efeito melhor. Então, a gente sempre dá prioridade para esse tipo de... Para a droga que produza menos efeitos colaterais. Com certeza. Muito bem, Kátia. O prognóstico? Olha, quando você associa, porque você me perguntou assim, então o que você vai fazer? Vai orientar o paciente, vai dar um tratamento medicamentoso, psicoterápico. Então, o que a gente sabe é que precisa existir uma associação, na maioria das vezes se faz essa associação de um tratamento psicoterápico e farmacológico, psicofarmacológico. Dependendo da situação, né, de como esteja o quadro clínico, a situação clínica do paciente, você vai determinar um tipo de abordagem, né? Então, a psicoterapia, por exemplo, de referencial psicanalítico, ela pode ser usada desde que você tenha uma avaliação, então, psiquiátrica, para ver a necessidade do medicamento associado a uma psicoterapia.
Porque é lógico que você precisa descobrir a causa disso, né? E muitas vezes isso está em nível inconsciente, a pessoa precisa ir tomando consciência de certas dificuldades que ela apresenta. 50% a 60% dos pacientes se recuperam ou não? Ou isso é um mito, depende de cada caso, mas de uma maneira geral, como é que se pode adiantar o prognóstico dessa situação? Quando o diagnóstico é feito, que eu acho que o primeiro ponto é esse, uma grande parte, ainda hoje, apesar da divulgação na mídia, escrita e falada, uma grande parte dos pacientes ainda fica sem diagnóstico. Consequentemente, você fica sem o tratamento adequado. Quando se tem um tratamento adequado, eu acho que até mais do que essa porcentagem que você falou de 50% a 60%, você consegue uma recuperação. Então, a questão é, dos pacientes que estão em tratamento adequado, tanto do ponto de vista psicofarmacológico quanto psicoterápico, a recuperação é maior. A pessoa volta a ter uma boa qualidade de vida. Ela não vai ter, por exemplo, uma esquiva fóbica. O que é esquiva fóbica? Ela está no supermercado, tem uma crise. Daí, 3 semanas volta ao supermercado, outra crise. Aí ela não quer mais ir àquele supermercado. Muito bem. Então, isso é uma esquiva fóbica. Então, com o tratamento adequado, essa pessoa, ela volta a ter uma vida normal, como dentro tinha da antes. Normalidade. Exatamente. Muito bem, nós vamos passar então agora nesse intervalo do programa aos transtornos da somatização. Eu gostaria que você explicasse ao nosso telespectador, Kátia, o que são os transtornos da somatização e qual a incidência na população. Nesse intervalo agora. Tá ótimo. Bom, quando a gente fala em somatização, você tem que considerar que qualquer alteração psíquica, ela pode levar a uma alteração orgânica, e o inverso também é verdadeiro. Durante muito tempo, houve a tal da novidade, era moda, a questão da doença psicossomática, né? Hoje a gente sabe que não tem essa cisão não existe entre o psíquico e o somático. Então, o que a gente observa hoje em dia é que várias doenças, por exemplo, as doenças, entre aspas, orgânicas, tá? Por exemplo, um câncer, ele pode e tem um relacionamento íntimo, por exemplo, com a depressão, tá? Então, essas doenças que você tem, por exemplo, as esclerodermias, quando você tem essas doenças autoimunes, a correlação delas, doenças autoimunes, por exemplo, o lúpus eritematoso sistêmico, a correlação dessa doença com as doenças mentais, com os transtornos mentais, perdão, melhor falando, é muito íntima, tá certo? Principalmente com a depressão. Outra questão que surge é a somatização no sentido de uma situação que emocionalmente a pessoa não está conseguindo elaborar do ponto de vista psíquico, emocional, e aí você tem, às vezes, uma paralisia, uma parestesia de membros, isso como um sinal de que alguma coisa não está indo bem. Eu costumo dizer assim, que quando a pessoa não consegue falar a respeito de uma dificuldade emocional, o corpo fala, de alguma maneira ele se expressa, ou por uma hipertensão, ou por uma alteração cardíaca. Então, essa é uma outra condição, diferente da que eu estava dizendo anteriormente. E essa somatização, esses sintomas, seria uma possibilidade do paciente se beneficiar, entre aspas, tipo evitar alguma área de responsabilidade, negar o fracasso ou chamar sobre si atenção por parte dos familiares ou outras pessoas? Ainda, os sintomas somáticos poderiam ser interpretados como uma expressão emocional? A somatização é um sofrimento pessoal? Sempre é um sofrimento, né? Qualquer transtorno mental é um sofrimento, sem dúvida alguma. O que você estava dizendo no início, a gente chama de ganho secundário. O que é o ganho secundário? É quando a pessoa tem uma doença qualquer que seja ela, e ela passa a ganhar em cima. Uma situação bem simples. Às vezes a criança é internada para uma cirurgia, para um atendimento clínico qualquer.
E aí, em função disso, a família vem e traz, olha, a titia trouxe um joguinho, o papai trouxe não sei o quê. Então, às vezes, a criança não quer nem melhorar, se bobear, não quer nem sair do hospital, porque ela está tendo um ganho secundário, uma atenção maior dos familiares, em função de uma doença. Tá? Então, existem algumas patologias, por exemplo, no quadro descrito por Freud, já no final do século passado, da histeria, ou as histéricas de Charcot, você às vezes tinha dentro desse quadro ganhos secundários, com aquela paralisia, com aquela parestesia. Então, isso ainda hoje acontece, né? A depressão, inicialmente, ela pode se apresentar com sintomas, com queixas somáticas em sua instalação? Pode. É muito comum também. A depressão, às vezes, você tem uma situação em que o paciente está debilitado, às vezes com um quadro, por exemplo, que chega até anemia pela condição de inapetência em que ele se encontra em função da depressão. Ou você pode ter o paciente assim, com aquela anedonia, apatia, aquela pessoa que não quer fazer nada, né? Assim, sem usar termos técnicos. Ela não tem vontade de nada e muitas vezes é um sintoma clínico que leva ao diagnóstico da depressão. Tanto é que os clínicos, em geral, são os colegas que mais pegam inicialmente as situações de depressão, os transtornos depressivos. Kátia, os pacientes que tendem à somatização apresentam com frequência histórias que se caracterizam por distúrbios das relações interpessoais e problemas emocionais? Sem dúvida nenhuma, tá? É comum a gente ouvir a história do tipo assim, o casal vinha numa desarmonia muito grande, brigando, se desentendendo e de repente, geralmente a mulher, tá, que desencadeia, que tem uma espécie de crise, vamos dizer assim, tá, que pode se manifestar, por exemplo, por um quadro crônico de diarreia, tá, que você vai ver, ele não é em função de nenhuma alteração do trato gastrointestinal, tá certo? Perfeito. Ele é um reflexo de uma angústia que não está sendo bem resolvida, né? Outro quadro comum, frequente, que a gente pega no alcoolismo, você tem, por exemplo, a esposa do alcoolista, que às vezes entra num quadro de ansiedade que acontece na hora em que o marido, o alcoolista, está para chegar em casa. É muito frequente, passa bem o dia inteiro. Um pouco antes do horário que o cônjuge sai do emprego, ela começa a entrar no quadro de ansiedade, e você vai ver que está muito correlacionado a isso. Por quê? Não sabe se ele vai chegar alcoolizado ou não, em que nível, se vai ter um problema dentro de casa, briga em função dessa situação. Então, ela fica naquele impasse e isso faz com que a ansiedade vá aumentando cada vez mais. Como é que eu poderia diferenciar a somatização da simulação quando você falava do lucro, do ganho secundário? Quer dizer, o que realmente é verdade, entre aspas, nesse sintoma, ou seria uma simulação parecendo lembrar alguma queixa que lembra alguma doença? Olha, na verdade, Milton, assim, a simulação, ela é um termo que a gente não usa, mas o que eu estou entendendo se perguntar assim, quando é que a pessoa está tendo consciência do que está fazendo. Exato. Né? Então, por exemplo, a criança, voluntariamente, né? Então, assim, eu vou fingir que meu braço está anestesiado para quem está aqui prestar atenção em mim. Perfeito. Para dizer que eu sou coitadinha, que eu preciso de ajuda e tal. Isso digamos assim, na clínica você percebe, porque você vai fazendo toda a investigação, você vai ter critérios. As outras doenças. Exatamente, para fazer esse diagnóstico diferencial. Agora, quando a gente fala em somatização, qualquer doença, né, como eu disse anteriormente, está intimamente relacionado ao aspecto emocional e orgânico. Tá? Se você sofre um acidente de carro, por exemplo, e tem lesões graves, é lógico que a pessoa vai deprimir, vai ficar mal, vai ter passar por um período de dificuldade, isso é normal. Né? Às vezes até mesmo por situações tipo cirurgia plástica. A pessoa passa por uma cirurgia de grande porte, por exemplo,
toda o pós-operatório imediato, com as alterações hidroeletrolíticas que acontecem, isso deixa a pessoa mais sensível, mais debilitada, o que não quer dizer que ela esteja fazendo manha ou de propósito se colocando dessa maneira, tá? Então, eu acho que isso, assim, é no contato clínico que a gente percebe a diferença, né? Transtorno conversivo, transtornos dolorosos, psicogênicos, a famosa hipocondríaca, seriam formas também que se poderiam apresentar com sintomas somáticos, exceto a simulação, que seria uma apresentação voluntária, né? Quer dizer, um sintoma que seria produzido voluntariamente. E as demais condições também pode se apresentar com sintomas somáticos. Qualquer um, né? Qualquer um, Milton. Qualquer situação você pode ter uma alteração somática concomitante, e sempre tem. Quando a gente vai ver o diagnóstico, né, as diretrizes diagnósticas dessas patologias, você vê que a gente tem os aspectos somáticos, para usar a mesma terminologia, ou seja, do corpo, o que você tem de alteração, quais as alterações do pensamento, do juízo, da atenção, da memória. Então, você vai fazendo uma avaliação realmente em todos os aspectos. É isso que possibilita a gente um diagnóstico. Agora, o que eu acho que é importante, por exemplo, pegando um gancho disso que você está falando, na criança, né? Você muitas vezes tem a famosa birra na criança, tá? Então, o que é a birra? A birra que a criança fica lá batendo o pezinho no chão e tal, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Isso é uma maneira, por exemplo, de você estar ensinando, os pais que vão atender a birra da criança, tá? É uma maneira de você estar ensinando assim, bate o pé no futuro que você consegue as coisas. Tá certo? Então, é uma maneira que a gente tem de... Ou seja, chama um pouco mais a atenção e daqui a pouco eu consigo o que eu quero. Isso. Aí cada vez mais intensifica, cada vez mais vai precisar estar chamando a atenção de um jeito não muito adequado, né? Muito bem. Kátia, então, na verdade, eu poderia dizer que a somatização, os transtornos, seriam sintomas sugestivos de um distúrbio físico, lembram? Porém, a ausência de sintomas clínicos demonstráveis ou de anormalidades fisiológicas evidentes, evidências de que os sintomas podem estar associados a fatores psicológicos e sintomas que não parecem estar sob um controle voluntário. Seria esse o resumo dessas discussões que nós fizemos dos transtornos da somatização. Eu acho que se a gente resumir, simplificar um pouco, né? Eu acho que essa simplificação a gente tem que tomar um pouco de cuidado, mas acho que dá mas, grosso modo, seria mais ou menos isso. E o tratamento, desta forma, o que deveria ser feito? Depende do caso da situação. E da situação. Às vezes, só uma indicação psicoterápica, em outros momentos você precisa atuar com algum tipo de medicação, você precisa ver se tem junto, realmente fazer um bom diagnóstico diferencial, ver se tem alguma outra patologia concomitante a essa. Então, depende do caso. Isso é diferente dos transtornos ansiosos. Programa Saúde Comunitária, na TV Comunitária, recebendo a doutora Kátia Burli dos Santos Guimarães. Nós vamos ao nosso outro intervalo do programa, depois dos comerciais. Programa Saúde Comunitária, na TV Comunitária, recebendo a doutora Kátia Burli dos Santos Guimarães. Tema de hoje, transtornos psiquiátricos. Nós vamos agora, nesse intervalo, falarmos da depressão. Kátia, o que nos faz pensar no diagnóstico depressão? Bom, hoje em dia é uma das patologias, né, dos transtornos mentais mais comumente encontrados. Então, quando você tem uma situação clínica de depressão, você tem a perda de a diminuição, tá certo? De vários fatores da vida do dia a dia. Então, a pessoa perde o sono, ou em alguns tipos específicos, ela pode ter muito sono, querer ficar dormindo o dia inteiro. Você tem uma perda do apetite, você tem uma perda do estímulo para as atividades diárias dela e uma perda da libido. Então, quando a pessoa está numa anedonia, por exemplo, aquele indivíduo que diz assim, mas eu não tenho vontade de fazer nada,
eu não tenho ânimo, estou sempre cansado, estou sempre sem estímulo, não quero mais trabalhar, eu não tenho condição de levantar. A dona de casa que antes cuidava da casa com esmero, de repente ela não tem mais condição de cuidar da casa. Você precisa pensar numa depressão. Uma coisa importante, assim, até alguns anos atrás acreditava-se que a depressão acontecia só no adulto. Hoje em dia, sabe-se que a depressão, ela já existe na infância. A depressão infantil é uma situação clínica real, mais frequente do que se imaginava, e ela traz um comprometimento, inclusive, muitas vezes, em nível de escolaridade. Então, a depressão a gente tem desde a criança até o idoso. E, em geral, eu estou te dando o quadro clínico básico, geral, com essas perdas todas. Mas tem algumas especificidades. Qual seria a prevalência, Kátia, na população? Mais homens do que mulheres? Existe um pico em que a depressão se manifesta? Em qual faixa etária? Ou ela ocorre ao longo da vida e ela, uma vez diagnosticada, ela se torna crônica e aí, uma vez feito o diagnóstico, ela se torna prevalente, não mais incidente? Como eu disse em relação a outras patologias também, você tem um número maior de mulheres com diagnóstico de depressão. Só que, volta a mesma interrogação, tem porque a mulher não tem vergonha de procurar um serviço para um atendimento emocional? Ela procura mais o médico. Ela procura mais para falar o quê? De situações emocionais, psíquicas, do que ela sente, ou o diagnóstico realmente é maior nas mulheres do que nos homens? Essa também é uma questão que os grandes pesquisadores ainda têm. Então, a gente tem uma procura maior pelas mulheres. Isso não significa que a depressão esteja ligada ao sexo, numa hereditariedade, tendo maior comprometimento no sexo feminino, por exemplo. Quanto à prevalência, a faixa etária você encontra aí da segunda à quarta década de vida, é onde você tem também um número maior de situações clínicas do diagnóstico de depressão. No entanto, depende do tipo, depende do diagnóstico, né? Porque nos transtornos de humor, que hoje em dia a gente classifica os transtornos de humor em vários subtipos, é que você vai poder ter esse parâmetro, esse diagnóstico diferencial. E a outra situação que você perguntou, em relação à faixa etária isso. E sexo, homem, mulher. Isso eu já respondi, mas você me fez alguma outra colocação. Eu perguntaria então agora a origem da depressão. Neurotransmissores, fator genético, hormônios, ligação com alteração do sono. O que você pode nos falar das possíveis causas da depressão? Bom, toda vez que a gente fala em transtorno mental, a gente fala num tripé, tá? Seja para depressão, para transtornos ansiosos ou outro qualquer. Então, isso significa que a gente tem um aspecto que é genético ou hereditário, ou que já vem com a pessoa, vem de família. Você tem um aspecto psíquico, que tem a ver com o desenvolvimento emocional, com o primeiro ano de vida principalmente, com a relação da mãe com o seu bebezinho. E você tem um aspecto social. Então, você imagina que se uma dessas três pernas estiver assim comprometida, que como se fosse um banquinho, né? Esse banquinho vai cair. Ou seja, a manifestação do transtorno mental. Então, se você tem, por exemplo, nos transtornos de humor, pensando na depressão, você tem um paciente com transtorno afetivo bipolar. É muito comum nós encontrarmos na história familiar desse indivíduo outros parentes consanguíneos que sejam também portadores de transtornos do humor. A história familiar é importante, portanto. É sempre importante, tá? Porque as pesquisas nessa área da genética, elas vêm sendo realizadas. A gente sabe que gêmeos univitelínicos, esses estudos comparativos com gêmeos univitelínicos, mostram que a proporção de incidência de transtornos afetivos bipolares, por exemplo, que são os mais fáceis de serem observados, ela é maior nos gêmeos univitelínicos do que nos irmãos que não são univitelínicos. Então, isso é um dado genético muito forte. Eu não diria que é muito forte, mas ele precisa ser considerado,
né? Os aspectos psíquicos, que daí advém o que vem sendo muito divulgado ultimamente, que é a questão da puericultura infantil. Então, quando o bebezinho nasce, dá muita importância para a ligação do bebê com a sua mãe, dá condições para que essa mãe ela possa cuidar do seu bebê adequadamente, para que o pai que vai estar suprindo as necessidades dessa dupla mãe-bebê, ele possa ser um respaldo, uma retaguarda, né? Para que a mãe tenha, então, possibilidade de estar investindo, a gente diz, afetivamente no seu bebê. Então, isso é uma condição extremamente importante para um desenvolvimento emocional adequado. Agora, a causa única de depressão, pelo menos até o momento, não se conhece. Muito bem. Tem uma somatória dos fatores. Muito bem. Quando que eu posso dizer que há uma depressão ou, eventualmente, tenho que afastar os sintomas depressivos que acompanham, por exemplo, acidente vascular cerebral, deficiência de vitamina, doença de Parkinson, uso de drogas, pós-convulsão? Hipotireoidismo. Hipotireoidismo. Quer dizer, então, aí, a psiquiatra ou psiquiatra deve fazer uma história clínica e detectar na história essas possíveis correlações. Seria isso? Com certeza. Por isso que a importância do diagnóstico é grande. Então, quando o psiquiatra, né, que tem a formação médica, a gente recebe um paciente, você vai ver a história dessa pessoa, né? E não é incomum, não é infrequente que a gente receba um paciente com sinais, com sintomas que lembra a depressão, e você vai investigando, ele tem outros sinais e sintomas, tá? Por exemplo, no hipotireoidismo. E daí você precisa de uma avaliação do especialista, do endocrinologista, que vai fazer essa reposição, enfim, vai tratar o hipotireoidismo, e muitas vezes você tem o tratamento do hipotireoidismo e a pessoa desaparecem os sintomas de uma pseudodepressão, que na verdade não era. Então você precisa tratar a origem, né? Daí a importância. Ou uma mulher numa faixa etária em que ela já tem uma diminuição, uma queda aí dos hormônios, da produção hormonal, muitas vezes com um tratamento adequado nesse nível, você consegue bons resultados contra os sintomas que podem se assemelhar à depressão. Então, a depressão não é só assim, a pessoa está, perdi a fome, perdi o sono, estou com depressão. Não, tem uma série de critérios para você ter esse diagnóstico. E isso é importante, porque daí quando você faz o diagnóstico, você precisa entrar com a medicação adequada, né, por um tempo adequado, uma dose adequada e junto um acompanhamento psicoterápico. Kátia, quais seriam os tipos de depressão? A depressão maior, os transtornos afetivos bipolares? Quer dizer, como é que você poderia relatar ao nosso telespectador, de uma maneira simples, as diferenças entre as formas de apresentação da depressão? Tá. Bom, são vários os tipos, mas você pediu de uma maneira simples assim. Nós temos os episódios depressivos, né, que seriam o quê? Seriam situações de depressão que ocorrem uma vez na vida da pessoa, trata e não tem mais. Você pode ter, dentro dos episódios depressivos, um episódio leve. Quando os sintomas são leves, são pouco intensos, você pode ter um episódio depressivo moderado e grave, chegando ao risco de suicídio, quando você considera um transtorno depressivo grave. Aí, se essa pessoa ela começa a ter uma recorrência, então a gente faz um diagnóstico dos transtornos depressivos recorrentes. Então você tem um episódio, aí passa um tempo, às vezes 2, 3 anos, às vezes meses, depois que a pessoa foi considerada assintomática, tá? Já está sem sintoma, que já retirou a medicação, a pessoa está bem, de repente, daí 5 anos ela tem outro quadro depressivo. Então você aí vai dar o diagnóstico de um transtorno depressivo recorrente, porque a pessoa está tendo manifestações várias durante a sua vida. Aliás, tá? Qual é a taxa de recorrência da depressão? Uma vez feito o diagnóstico, qual é a percentagem dos pacientes que poderiam voltar a ter um novo episódio em data futura? Não sei te dizer, né? Assim, é uma coisa que não, mas é possível não é relevante. Uma recorrência? Mas é sim, tá? Agora, a gente também precisa diferenciar a recorrência do tratamento insuficiente, né?
que é outra condição também. Às vezes a pessoa melhora, é muito comum isso na E depressão. abandona o tratamento. Sim, claro. Como porque qualquer assim, outra patologia. Melhora, tomei o remédio, estou bem de tratamento. novo, pronto, agora eu posso parar de tomar remédio. Apesar dos psiquiatras insistirem nesse tipo de orientação, porque a gente já sabe isso. Então, é comum, né, a gente entra com a medicação e explicar onde é que a medicação atua, assim, de uma maneira que possa ser compreendido. E você diz, olha, você vai melhorar daqui tanto tempo, mas essa melhora, se você parar a medicação depois de alguns meses, isso volta tudo a estaca zero. A gente precisa de um nível medicamentoso, isso precisa ser mantido durante um tempo considerável. Kátia, você falava da depressão em criança e eu gostaria de perguntar, depressão em gestante, tem alguma diferença na apresentação em relação a não gestante? Não. Na gestante você tem um quadro clínico como o do adulto e ela vai estar predisposta tanto quanto uma mulher que não está grávida, tá? O que a gente tem às vezes e que é muito comum é no pós-parto imediato. No puerpério imediato você tem muitas vezes, porque a mulher ela fica muito sensível, né? Tanto que do ponto de vista emocional, que eu estava dizendo anteriormente, do cuidado da mãe com seu bebê, né, para que o desenvolvimento emocional da criança seja o melhor possível, essa mãe, durante a gestação, do ponto de vista emocional, ela vai como se estivesse regredindo. Regredindo de que maneira? Ela não fica boba, ela não vai perder a sua capacidade profissional, nada disso. Mas ela vai passando por transformações, tanto do corpo, né, da bacia, a barriga que cresce, a mama, se preparando, enfim, para o nascimento do bebê. E do ponto de vista emocional, ela também vai se preparando, ela também vai tendo uma alteração psíquica para que no momento em que o bebezinho, alteração normal, esperada, sadia, diga-se de passagem, para que ela possa ter uma comunicação íntima com o bebezinho. Por isso que às vezes você ouve a mãe dizendo, o bebê chora, a mãe vira e diz assim, tá com fome, peraí que eu já volto. Como sabe que está com fome? A mãe está lá na sala, o bebê está lá no quarto. Sabe por conta desse nível de comunicação muito primitivo, não verbal, que a mulher consegue ter, que a mãe consegue ter com o seu bebê quando ela pode se preparando. Então, às vezes, você pode ter, por exemplo, um quadro de depressão puerperal, que não é infrequente também, em função, às vezes, de um desajuste familiar, às vezes não está tendo uma contenção, por exemplo, por parte do marido, ou quem não tem o marido, enfim, que está sozinho ali com o seu bebê e não consegue passar por esse período onde a sua sensibilidade está aumentada, está mais chorosa, está mais frágil, de uma maneira adequada, e às vezes isso pode evoluir, sim, para um quadro depressivo. Kátia, depressão no idoso, como fazer o diagnóstico, já que existe a possibilidade de outras doenças clínicas associadas e ainda o próprio envelhecimento do sistema nervoso central. Como fazer esse diagnóstico nessa faixa etária? Bom, mais uma vez a gente volta na questão do diagnóstico clínico, né? Então, um geriatra avaliou, tá tudo bem, você vai vendo aí as perdas, né? É um pouco mais frequente, eu diria, o idoso já está ali com muitas perdas, né? Já perdeu, em geral, os pais, perdeu amigos, já perdeu a sua condição física da juventude, às vezes perdeu a esposa, perdeu o marido. Então, essas perdas, elas vão realmente desvitalizando a pessoa, né? Mas você precisa tratar da mesma maneira que você trata uma pessoa numa faixa etária mais nova. E o cuidado é o cuidado clínico, e em geral, às vezes, um paciente com uma insuficiência hepática ou renal, aí você tem que adequar a dose, como qualquer outro medicamento, para a condição física daquela pessoa. Mas o tratamento se processa da mesma maneira. As drogas utilizadas também, amitriptilina, imipramina, os tricíclicos, fluoxetina e ainda, talvez, inibidores da monoaminoxidase, da IMAL. Olha, o IMAL é uma medicação meio complicada, porque ela tem tantas restrições do que não se pode comer, não pode beber, que
o risco não vale a pena. Voltou, né? a ser mais usado ultimamente Voltou. nos Estados Unidos, mas com parcimônia. Mas com certeza, o que é usado de inibidor da recaptação de serotonina, né, no último meeting, Psychiatry Meeting americano, da Associação Americana de Psiquiatria, não, você tem que tomar o medicamento, mas não deve comer uma série de outros alimentos. Não, vinho, queijo, lentilha, um monte de coisa. Então, o top são os inibidores da recaptação da serotonina, seletivos. Então, você tem a mirtazapina, né? Você tem o citalopram, e aí entram esses medicamentos mais novos que têm uma consequência cardiotóxica e nefrotóxica bem menores. Então, a gente sempre lança a mão desse tipo de medicamento, né? Muito bem. Kátia, eu tenho um dado aqui, até foi publicado uma revista no New England, 99, dizendo o seguinte: depressão e avaliação do médico clínico, dizendo o seguinte, que o estudo feito, que em clínica geral, muitos pacientes atendidos pelo clínico geral não são diagnosticados como deprimidos. As causas do trabalho diziam uma atenção médica por demais focada em sintomas físicos, o despreparo do clínico para lidar com sintomas de natureza psicológica e o menosprezo do profissional em nosso meio, geralmente pela pressa no atendimento, para inquirir sobre aspectos gerais da vida do paciente. Talvez também uma das causas de não se diagnosticar a depressão seria isso também? Mas a pressa no atendimento. Tranquilamente. Porque você está falando disso, né? E eu acho importante, quer dizer, se a gente pensar no atendimento SUS que se tem, que muitas vezes é feito em 10 minutos, como é que você vai abordar as questões emocionais? Além do que, o preparo na formação médica, ele era insuficiente até pouco tempo atrás. A gente sabe que hoje em dia, por exemplo, na FAMEMA, aqui na Faculdade de Medicina de Marília, nós temos uma abordagem voltada, muito voltada, inclusive, para o biopsicossocial. Por quê? Porque é importante que o médico saiba fazer o diagnóstico, que ele saiba que exames que ele está pedindo, que ele saiba examinar o paciente, uma boa semiologia bem desenvolvida, mas é importante também que não haja a dissociação que havia até pouco tempo atrás, que eu estava dizendo no início, que era o psíquico de um lado, o somático do outro, então vamos fazer medicina psicossomática juntar. Não, a medicina é um todo, né? Então, eu acho que assim, esse aspecto de consideração, ele é fundamental. Daí se faz menos diagnóstico. E aí entra a questão dos homens, porque a mulher já chega lá e chora as pitangas mesmo, porque ainda na nossa educação tem aquela questão do homem machista, que já não chora desde pititico, menino não faz isso, que isso é coisa de moça, e por aí vai. Então, a hora que ele sente alguma coisa que mexe com o emocional, que deixa ele assim fragilizado, a primeira, assim, vai rodar em todos os clínicos, né? Até que alguém escute um pouquinho mais e diga, opa, a questão está num outro nível. O diagnóstico é depressão. O diagnóstico muitas vezes é depressão. Muito bem, estamos recebendo a doutora Kátia Burle dos Santos Guimarães, médica psiquiatra, aqui no programa Saúde Comunitária, na TV Comunitária. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos a seguir. Programa Saúde Comunitária, na TV Comunitária, recebendo a doutora Kátia Burle dos Santos Guimarães. O tema de hoje, transtornos psiquiátricos. Eu gostaria de falar agora sobre o luto, que é um processo biológico de raízes psicológicas. No luto normal, qual é a percentagem, Kátia, de pessoas deprimidas? Muitas pessoas realmente apresentam uma depressão importante no fenômeno do luto? Bom, primeiro vamos definir luto. Porque a gente tem o luto normal e o luto patológico. O luto normal, ele acontece quando você tem uma perda, geralmente de um ente querido, né? E isso é esperado que aconteça. É normal e esperado. Por quê? Porque nos meses subsequentes, em geral, em torno de 3 meses da perda dessa pessoa, o indivíduo ele vai voltando a restabelecer o seu humor
da maneira como era antes da perda daquela pessoa. Porque o que acontece no luto? Todo mundo sabe, né? O indivíduo que perdeu fica triste, não quer comer direito, ou se não aumenta demais o apetite, come sem parar, não dorme adequadamente, perde o estímulo das coisas que fazia antes, não tem vontade de nada, parece que a vida fica meio sem graça, né? Quando essa situação perdura por um longo tempo e que a pessoa não consegue sair disso, aí você tem o luto patológico. Qual é o tempo esperado como normal para dizer acima disso já está ficando anormal? Até 3 meses você espera que a pessoa comece a sair disso, tá? Porque outro fato importante é que isso não desaparece do dia para a noite num piscar de olhos. Ganhei na loteria, acabou o luto. Não acaba. Pode ganhar na loteria que não vai acabar. Porque a dor é da emoção, é da mente, né? Então, depois do 3º mês, você já vê a pessoa começando uma movimentação num sentido de retomada da vida como era antes. Às vezes, você tem um processo tão intenso de uma melancolia que você, às vezes, precisa, inclusive, medicar a pessoa antes mesmo de 3 meses. Mas o luto normal, que a pessoa chora todo dia, lembra, não quer fazer as coisas, ou então vai para o emprego, de repente, quando vê, está no mundo da lua, lembrando de quem faleceu, de quem morreu, isso é esperado, é normal. Às vezes, situações muito drásticas e profundas, em que a pessoa para de comer, de verdade, não come nada, não aceita nada, não sai, não consegue mais dormir direito, mas fica na cama o dia inteiro, fica na cama, mas não dorme, tá? Aí muitas vezes você precisa entrar com a medicação e com um suporte psicoterápico e não dá para esperar. Mas, em geral, o habitual é que você espere e você vê que a pessoa começa o movimento. Isso acontece por quê, o luto normal? Quando a gente tem um relacionamento afetivo, intenso com alguém, né? Vamos pensar assim, no filho e nos seus pais. Isso, desde que tenha sido um relacionamento bom a vida inteira, quando esses pais, o pai ou a mãe, vem a falecer, essa pessoa, durante a sua vida, ela depositou, a gente desinvestiu um afeto, uma qualidade afetiva, amorosa, bastante grande naquele pai, naquela mãe. Então, é como se esse período de luto existisse para que esse afeto pudesse devagarzinho ir voltando para a pessoa, porque ele pertence, para que ela possa investir esse afeto em outras pessoas ou em outras funções da vida dela. Redirecioná-lo, quer dizer, mas isso tem que voltar, tá certo? Então, um modelinho interessante é um modelo, por exemplo, de uma ameba, tá? A ameba, quando ela vai andar, né, ela lança os pseudópodes e aí depois ela tem que voltar, recolher, porque é sempre a mesma quantia que ela tem de citoplasmática dentro dela. Então ela faz esse movimento e recolhe, sempre para caminhar para frente fazendo esse movimento. Então é assim, o que foi investido no outro precisa ser recolhido para investir em outras pessoas, em outras funções. Por isso que leva um tempo o luto normal, tá certo? Algumas pessoas demoram um pouco mais, outras pessoas demoram um pouco menos. Muito bem. Tá? Vamos falar nesse momento então agora do suicídio, que também é um transtorno extremamente interessante. E eu tenho um dado, Kátia, que diz que 75% das pessoas que cometem suicídio visitaram o médico nos últimos 6 meses. Isso é verdade? E assim, o suicídio eu acho que é a pior coisa que a gente tem em psiquiatria, né? Porque às vezes você fica de mãos atadas, uma pessoa que tem bons pais, uma boa família, um bom desenvolvimento e tenta um suicídio em algum momento da vida, isso fica muito difícil de explicar, de aceitar, e a própria pessoa passa por essa dificuldade. O que eu fui fazer com a minha vida? Da mesma maneira, como eu dizia a respeito da depressão, que ela pode ocorrer da infância até a velhice, até a terceira idade atualmente, o suicídio também acontece em crianças e em adolescentes, não só em adultos. Há alguns dados, tá certo,
que você tem aí um aumento do índice de suicídio. Por exemplo, quando você tem um paciente com a depressão grave, o paciente não tem, é separado ou solteiro, né, que não tem filhos, Essas seriam as que está sem trabalho. Predisponentes. Isso. Quando você tem essa característica, você pensa mais em suicídio, tá certo? Então, não é que uma pessoa assim vá se suicidar, não é nada disso. Mas, assim, são dados que fazem você pensar num risco aumentado de suicídio para essa pessoa. Aliás, um dado interessante, Cátia, que você falava do padrão da FAMENA integral, que antes era separado, somático, depois biológico, e hoje você deve ver o paciente como um todo. Eu diria o seguinte, que o médico, ao detectar a possibilidade de suicídio, deve discutir os temores quanto ao suicídio, e a não discussão disso e conversar com o paciente, primeiro, seria uma falta de compaixão para com o paciente ou até uma má medicina. Quer dizer, você deve, ao detectar a possibilidade do suicídio, já imediatamente encaminhá-lo para o especialista, que seria o psiquiatra. Claro. Então, quando você está conversando, um clínico geral, por exemplo, muitas vezes ele vê a pessoa deprimida, mas às vezes não tem nem coragem. Não é por insuficiência médica, nada disso. Às vezes o próprio médico ele não tem coragem de tocar nesse assunto, porque é muito delicado e porque traz um risco de vida iminente, né? E muitas vezes o profissional também não fala, porque tem dificuldades pessoais em relação a esse assunto, né? E assim, sempre que a gente tem uma pessoa numa situação clínica de depressão, seja leve ou seja grave, grave sempre, é até fácil de compreender, mas mesmo na depressão leve, o psiquiatra sempre investiga. Já pensou alguma vez em sumir, desaparecer? Ah, já pensei em me matar. E aí a pessoa percebe que falar disso não significa que isso vá acontecer. Então, eu acho que é um bom caminho, né? Muito bem. Kátia, e para finalizar esse último intervalo, eu gostaria que você falasse dos transtornos alimentares. O que são esses transtornos e as causas? Tá. Bom, a gente falou de depressão, falou de ansiedade, dos transtornos ansiosos, e os transtornos alimentares, eles têm um índice de comorbidade, ou seja, de associação com os transtornos depressivos e ansiosos. Os mais conhecidos transtornos alimentares são a bulimia e a anorexia nervosa. Na bulimia, você tem uma situação clínica em que o paciente come muito, come vorazmente, grandes quantidades calóricas em pouco espaço de tempo e depois, por uma culpa, ela vai colocar isso para fora. Então, daí vem o vômito, tá? Mas a bulimia não é o vômito, a bulimia é esse comer exageradamente. A origem, a etimologia da palavra é bus de boi e limos de fome. É fome de boi, como se a pessoa estivesse comendo o boi inteiro de uma vez só. E a anorexia nervosa se caracteriza basicamente por uma condição em que a jovem vai cada vez mais perdendo apetite, porque quer emagrecer, porque quer ficar igual aos modelos, e aí ela para de comer, isso traz uma satisfação, e daí ela come menos, que aumenta a satisfação, e isso forma uma bola de neve. Eu falei das moças, né, das jovens do sexo feminino, porque os transtornos alimentares, eles têm uma frequência muito maior no sexo feminino do que no masculino. Tá? Muito bem, Kátia. E para finalizar esse intervalo, eu gostaria que você comentasse do seu curso que você iria anunciar ao nosso telespectador da TV comunitária. Gostaria que você falasse os horários, enfim, relatasse o curso. Tá bom. Nós temos aqui em Marília um núcleo de psicanálise, né, que a gente chama de Núcleo de Psicanálise de Marília e Região, que funciona na Rua Caiçara, número 45, e nós temos um curso de especialização em psicoterapia psicanalítica, direcionado a psicólogos e médicos. E esse curso ele ocorre a cada 2 anos, uma nova turma, e nós teremos uma seleção agora nos próximos dias. Quem quiser uma informação melhor pode telefonar no núcleo, no período comercial, o telefone é 423-3307. É um curso que tem a duração de 3 anos, né? Os professores, o corpo docente é formado por psicanalistas da Sociedade Brasileira de Psicanálise, que é ligada à Associação Internacional de Psicanálise, a IPA.
Então, para os psicólogos e médicos que queiram, esse curso de especialização está disponível, vai começar uma nova turma em 2001 e as inscrições já estão abertas até o dia 10 de dezembro. Muito bem. O programa Saúde Comunitária recebeu a doutora Kátia Burli dos Santos Guimarães. Kátia, foi um prazer tê-la conosco. Gostaria que você falasse os comentários finais para finalizar o nosso programa. Tá bom. Eu que agradeço o convite, Milton, e eu acho que é muito importante a difusão desse tema relacionado às questões psíquicas, emocionais. Eu acho que importante seria assim, quando a gente tem um cuidado com a infância, em geral, você tem um adulto mais integrado. Então, eu acho que as patologias existem, estão aí, e na medida do possível, cuidar desse desenvolvimento psíquico na criança e ter uma organização familiar o mais harmônica possível, eu acho que vai propiciar um adulto mais feliz, né? E mais integrado. Acho que basicamente é isso. Programa Saúde Comunitária na TV Comunitária. Saúde Comunitária tem o selo de qualidade da Associação Paulista de Medicina Regional de Marília. A direção do nosso programa, Ademir Marques. Saúde Comunitária volta na próxima semana com outro tema de saúde da medicina brasileira. Quem valoriza o médico, valoriza a saúde. Tenham todos um ótimo final de semana e boa noite.